Bem-vindo ao canal Tudo em 3 Minutos. Olá! Hoje a gente mergulha numa entrevista, assim, bem intrigante com a Catherine Austin Fitts. Ela traz umas ideias, sabe, bem complexas sobre sistemas financeiros, controle digital e uma coisa que ela chama de riqueza oculta. Isso. A gente tem aqui um resumo, alguns trechos dessa conversa, e a nossa missão é tentar entender os pontos centrais do que ela está dizendo. Exato. E para começar já vem uma afirmação daquelas, né? Que o sistema financeiro dos Estados Unidos seria tipo o líder global em lavagem de dinheiro. Bem direto ao ponto. Pois é. E essa afirmação já se conecta com outra ideia forte que aparece no material. Essa tentativa de digitalizar o comércio, a moeda. Ah, sim, a digitalização. Isso. Mas segundo a Fitts, não é só por eficiência, sabe? Seria mais para implementar um sistema de controle, bem mais rígido. A expressão que ela usa é pesada. Campo de concentração digital. Campo de concentração digital. Nossa, a ideia então é que com o dinheiro digital daria para vigiar e controlar tudo, cada detalhe da vida financeira das pessoas. Exatamente essa lógica apresentada. E o interessante é como a fonte liga isso ao Banco de Compensações Internacionais, o BIS. O Banco Central dos Bancos Centrais. Esse mesmo. Menciona uma declaração que teria sido do diretor do BIS, falando que já existe a tecnologia para definir regras para o dinheiro das pessoas. E impor essas regras, né? Impor como? Bom, o exemplo que dão é o caso dos caminhoneiros canadenses. Lembra que tiveram as contas bloqueadas durante os protestos. Seria um exemplo desse tipo de controle em ação. Entendi. Esse exemplo é forte mesmo. Mas aí o material vai além, né? Não fala só de controle, mas de dinheiro sumido. Muito dinheiro público. Sim, é onde fica bem interessante. Fala assim em 21 trilhões de dólares. 21 trilhões. É o que consta no resumo, em ajustes não documentáveis no governo dos Estados Unidos, ali entre 98 e 2015, citando o Departamento de Defesa, o de Habitação. Ajustes não documentáveis. O que seria isso exatamente? Tipo, dinheiro que sumiu sem rastro. Basicamente lançamentos contábeis sem documentação para justificar. E para onde teria ido essa montanha de dinheiro? Aí as hipóteses são, digamos, ousadas. Tipo, A fonte sugere construção de infraestrutura secreta, coisas grandes como bases subterrâneas, sistemas de transporte super avançados, talvez se preparando para algum evento, ou até um programa espacial secreto paralelo. programa espacial secreto. Uau! E como o BIS entra nisso? Argumentam que a imunidade soberana do BIS poderia facilitar essa movimentação de fundos de forma secreta, sabe, sem supervisão pública. Mas e a contabilidade oficial? Como esconder algo dessa magnitude? Aí que entra a menção à norma 56 do FASAB. É o órgão que define as regras contábeis do governo americano. Certo. Segundo a Fitts, essa norma permitiria ao governo ocultar certos gastos do público, usando a justificativa de segurança nacional. Isso, claro, minaria a transparência que a Constituição exige, né? Entendi. Então, deixa eu ver se conectei os pontos. Temos um sistema financeiro que, segundo ela, lava dinheiro. Uma corrida para o controle via moeda digital. Trilhões sumidos para projetos secretos. E as pessoas comuns, onde entram nessa história toda? Olha, a fonte usa uma historinha, uma anedota, que chamo de botão vermelho. Botão vermelho. Descreve um grupo, tipo, focado em evolução espiritual, que num cenário hipotético hesitaria em apertar um botão para acabar com o narcotráfico no mundo. Por quê? Porque isso poderia afetar negativamente os investimentos financeiros deles. A ideia é sugerir que talvez exista uma certa complacência, sabe? Uma disposição para ignorar problemas grandes se a nossa vida financeira depende, de alguma forma, do sistema como ele é. Faz pensar. Então, qual é o quadro geral que essa perspectiva pinta? Qual a conclusão, digamos assim? A visão que emerge é de uma possível reengenharia radical do poder e da riqueza, se afastando dos modelos democráticos, transparentes, para ir para um controle centralizado, oculto. Controlado por quem? Talvez por uma elite. A entrevistada chama de Mr. Global e associa aos bancos centrais. Essa elite estaria construindo um sistema à parte, quase uma civilização paralela, a Breakaway Civilization. Uma civilização paralela? Isso.
operando com tecnologia e regras próprias, porque, supostamente, considerariam o modelo atual de governo, bom, disfuncional para os seus objetivos. Exploramos, então, essas alegações bem fortes, né? Controle digital, finanças secretas, infraestrutura escondida. Tudo isso vindo da perspectiva da Catherine Austin Fitts. São ideias, assim, bem complexas, desafiam muito o que a gente costuma pensar sobre como o mundo funciona. Exato. E essa análise toda deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Se sistemas de controle tão abrangentes e recursos tão gigantescos estivessem mesmo sendo desenvolvidos em segredo, como a fonte alega, quais seriam as implicações? Não só para a liberdade de cada um, mas para a própria ideia de sociedade, de governo, no futuro. É uma questão bem profunda para a gente continuar pensando.